Bom dia a todos, graça e paz. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 8, do versículo 12 em diante. Romanos, capítulo 8, do versículo 12 em diante. Amém? A palavra de Deus diz assim: Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta a angústia até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém? Pai, nós mais uma vez estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença. Estamos aqui, Senhor, reunidos como Tua igreja, como Teu povo, Senhor, para glorificarmos o Teu santo e maravilhoso nome, ó Deus. Obrigado, Senhor, por este momento onde o Senhor preparou, Pai, para que nós estivéssemos aqui, Senhor. Obrigado, Senhor, pelos nossos irmãos que nós podemos contemplar nesta manhã, Senhor. Obrigado, Deus, pela comunhão, Pai, que nós temos, ó Pai, com os nossos irmãos, contigo, Senhor. Obrigado, ó Deus, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu perdão, Senhor, pela Tua misericórdia que se manifestou nesta manhã, Senhor, ao acordarmos, ó Pai. Muito obrigado, Deus, pelos Teus cuidados, ó Deus. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem nos levantado, Senhor, a cada dia, através da Tua forte mão, Senhor.
Nós te pedimos nesta manhã, ó Pai, vem com teu Espírito, Senhor, vem com teu Espírito Santo, Senhor. Fala conosco, Pai. Concede, Senhor, às vezes, Pai, os pedidos de oração nesta manhã, Senhor. Eu não sei, ó Deus, como cada um entrou neste lugar, Pai, mas eu sei que tu sondas os corações. E a tua palavra diz que a tua vontade, Pai, ela é boa, perfeita e agradável, Senhor. Então, Senhor, que se cumpra a tua vontade, Senhor, nas nossas vidas. Ó Deus, abençoando, Senhor, cada vida que aqui entrou, Senhor. Abençoando, Senhor, cada vida que passar na frente neste lugar, ó Deus. Os nossos vizinhos, Pai, que cada um possa ser alcançado, Senhor, através do teu poder, ó Pai. Que haja, Senhor, salvação, libertação, Pai. Ó Deus, encontra, Senhor, essas vidas, aqueles que estão nos assistindo também, Senhor, que possam ser encontrados por Ti, ó Deus, que a Tua graça possa alcançá-los, ó Pai. Que nosso coração, Senhor, está alegre, Senhor, nosso coração regozija, ó Pai, perante a Tua presença, Senhor, porque o Senhor tem feito grandes coisas nas nossas vidas, ó Deus. Em forma de agradecimento, nessa manhã nós queremos Te louvar, render louvores ao Teu nome, Senhor. Fala conosco através da Tua palavra, Senhor. Exorta-nos, ó Pai, anima-nos, ó Deus, levanta-nos, Pai, corrige-nos nesta manhã, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, prostrados diante da Tua presença, ó Pai, para ouvirmos a Tua voz e render louvores, Pai, a Ti, que é digno de toda honra e toda glória, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Bom dia, graças a Deus, irmãos. Nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gálatas, capítulo 5. Versículo 22 e 23. Amém? A Bíblia diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Irmãos, essa semana eu tinha o devocional em mente desde o começo da semana. Já vim estudando para montar ele. Só que no decorrer da semana eu tive que trabalhar muito. E sempre vinha esse trecho na minha mente. Os frutos do Espírito e o domínio próprio. E geralmente quando esse termo domínio próprio é mencionado, a gente sempre lembra desse versículo de Gálatas. Porém, esse termo não é encontrado apenas nesse verso. Ele está presente em praticamente toda a Sagrada Escritura, de forma explícita e implícita. Em Gênesis, capítulo 4, 7, o jovem Caim é advertido por Deus. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. A decisão de exercer o domínio próprio, ou não, mudou para sempre a sua vida e de sua família. Caim deixou ser dominado por seu desejo, e então houve o primeiro assassinato da história. Ter autocontrole é ter liberdade. Caim, porém, foi escravo do seu desejo. Johann von Goethe, acho que é assim que se fala, um autor estadista alemão do Sacro Império Romano Germânico, dizia que o homem que domina a si mesmo é libertado da força que amarra todas as criaturas. A força a que ele se refere é o desejo de satisfazermos as nossas vontades. Todos os dias temos que escolher se vamos à academia ou não, se vamos nos alimentar de forma saudável ou não, se vamos ler a Bíblia e orar ou não,
Toda escolha gera uma consequência e todas elas serão fruto da sua capacidade de dominar ou não os seus desejos. Muitos servos de Deus, por não praticarem o autocontrole, levaram sua vida e a de outras pessoas à ruína. Como se esquecer do rei Davi, de Batseba, Adão e Eva, o jovem rico, Sansão, entre outros. O problema não é querer se dominar. Isso todos querem. Amam sempre ter o controle. Gostamos de controlar os outros e principalmente de nos controlarmos. O problema é que controlar a si mesmo exige de nós algo que odiamos. Praticar a tal disciplina. Queremos fazer tudo por motivação, mas a motivação tem data de validade e geralmente é bem curta. Deus incluiu o domínio próprio como parte do fruto do Espírito, pois se somos nova criatura em Cristo Jesus, somos dominados pelo Espírito. E se somos dominados pelo Espírito, temos total condição de nos dominar. O exemplo a seguir talvez seja um pouco extremo, mas servirá didaticamente. Imagine uma pessoa viciada em alguma droga. Em sua grande maioria, ela teve a oportunidade de escolher entre experimentar e não a primeira dose, mas talvez por pressão de amigos ou pelo desejo de ser aceito na turma, ou ainda a vontade de conhecer a sensação, levou ao primeiro trago. Em pouco tempo, seu desejo pela droga vai aumentando devido à dependência química, emocional e psicológica. Veja que hoje ela é dependente, mas no princípio teve a oportunidade de controlar seus desejos. O domínio próprio não é a ausência da vontade, mas a capacidade de vencer o desejo, se dominando através da disciplina e da razão, e não da motivação e da emoção. Geralmente, a escolha nos desagrada. Acordar às 5 da manhã para ir à academia, não tomar o sorvete, praticar jejum e oração, ir à igreja, estudar, trabalhar, etc. Mas o que muitos ignoram é que ao vencer seu desejo, o prazer da conquista da liberdade e da sensação de poder sobre si mesmo é maior do que qualquer outro prazer. Dominar a língua, os desejos sexuais, a glutonaria, a preguiça, não é apenas um mandamento bíblico, mas um estilo de vida para quem é realmente livre pelo sangue do Cordeiro e livre da escravidão do pecado. Antes de dizer eu não consigo, tente identificar o porquê você não consegue ou acredita que não pode fazer ou deixar de fazer. Paulo nos lembra em 1 Coríntios 10:13. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana. E em Tito 2:12, a graça de Deus nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Ter domínio próprio não é simplesmente uma possibilidade, mas sim um estilo de vida que todo que se diz cristão deve praticar diariamente. Então, meus irmãos, quero pedir para a gente estar orando, pedindo para o Espírito Santo nos capacitar a ter o domínio próprio em cada decisão que a gente vai tomar, em cada coisa, a gente não agir no calor da emoção, que Ele tenha o domínio sobre nós e que a gente venhamos a estar utilizando esse domínio a nosso favor. Que a gente venha praticar isso também. Amém? Irmãos, nesse momento, quero aproveitar para a gente fazer a nossa oração silenciosa, confessarmos os nossos pecados e nos arrependermos.
Deus, meu Pai, nos achegamos a Ti nesse momento, ó Deus. Agradecer que estamos aqui reunidos, ó Pai. Ó Senhor, aproveitamos esse momento, ó Pai, para levar a Ti a nossa confissão, ó Deus, os pecados. Ó Senhor, que o Senhor venha nos perdoar, nos abençoar, ó Pai. Ó Senhor, éramos miseráveis pecadores, ó Deus, merecedores da condenação eterna, ó Pai. Nada poderíamos fazer com as nossas próprias mãos, ó Deus, mas pela morte de cruz do Seu Filho Jesus e a Sua ressurreição, podemos ter a esperança que somos salvos, ó Pai. Ó Senhor, obrigado por cada um aqui presente, ó Deus. Obrigado, ó Pai, por esse momento de podermos estar livremente cultuando o Teu santo nome, ó Deus. Ó Senhor, que o Senhor continue nos abençoando. Ó Senhor, abençoe aqueles que não estão aqui conosco, ó Deus. Aqueles que estão nos ouvindo, ó Pai. O Senhor toque no coração deles, ó Deus. Abra, Pai, não dê entendimento a eles, ó Pai. E resgata eles, ó Deus. Ó Senhor, o Senhor é poderoso em nossas vidas, ó Pai. Ó Senhor, que essa igreja continue sendo uma igreja bíblica, ó Pai. Fiel à Sua palavra, ó Deus. O Senhor continue abençoando o pastor Estevão, ó Pai, que está na direção desse ministério, dando força a ele, ó Pai. A sua família, sustentando, ó Pai. Que o Senhor tenha derramado bênção sobre eles, ó Deus. Ó Senhor, eu louvo e agradeço, ó Pai. Que tudo seja feito conforme a Tua vontade e o Teu querer, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, uma grande alegria nós estamos nessa manhã aqui nesse lugar. Eu quero dar alguns avisos. Terça-feira nós estamos fazendo o nosso estudo sobre dons espirituais. Chegamos agora em Efésios, capítulo 4, falando dos dons espirituais que o Senhor tem utilizado na sua igreja no decorrer da história, no decorrer no nosso tempo também. Peço que continuemos orando para que Deus continue abençoando a sua igreja aqui em Itapoá, nos dando crescimento, nos dando amadurecimento, que nós possamos não somente compreender a palavra de Deus, mas também pô-la em prática em cada momento das nossas vidas. A palavra que foi lida nessa manhã, elas são muito importantes para as nossas vidas. Primeiro Romanos fala que o Espírito Santo testifica que nós somos filhos de Deus. Em segundo lugar, fala do fruto do Espírito, onde o servo do Senhor, ela tem esse fruto do Espírito. Todos aqueles componentes fazem parte da pessoa, e o Espírito Santo nos ajuda, nos molda, faz com que nós sejamos daquela forma, como o irmão Juninho falou. Uma das coisas que são mais complicadas para o ser humano é o domínio próprio, algo extremamente complicado. Mas o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos fortalecido. Muitas vezes é muito difícil, a luta contra a carne é muito grande. Eu peço para os irmãos também que nós continuemos orando um pelos outros, pela nossa saúde, pelas nossas famílias, pelos nossos trabalhos. Sabemos que temos tido tempos difíceis, a Bíblia nos mostra que cada dia mais vai ficar mais difícil em relação à propagação da palavra, em relação a todas as coisas que têm acontecido. Que nós venhamos sempre estar em oração pelos nossos governantes, sejam eles do Brasil, do Estado, mesmo de Itapoá. Que nós venhamos estar orando pelas eleições agora que se aproximam, acho que é domingo que vem. Que Deus possa estar abençoando, que levante governantes para nos ajudar, para nos abençoar, como diz a palavra de Deus. Que venhamos orar pelo nosso país também. Eu tenho visto muitas vezes nas notícias lugares onde tem seca extrema, outros lugares que está tendo alagamentos. Que o Senhor possa ter misericórdia da nossa nação, das nossas vidas. Temos problemas também muito graves em relação à saúde, muitas vezes doenças novas que têm aparecido para tudo que é canto, coisas muitas vezes que a medicina não consegue nem dizer o que é. Então que o Senhor possa estar nos guardando os nossos familiares, as nossas famílias. Amém? Vamos estar louvando em nome do Senhor Jesus.
nas promessas do meu Salvador. Cantarei louvores ao meu Criador. Vivo pelos séculos seu amor. Vive nas promessas de Jesus. Vive nas promessas de Jesus.
nossos olhos mais uma vez. Gostaria que a nossa irmã Rosane levasse sua voz em oração. Pai maravilhoso, Pai amado, Paizinho querido, te louvamos e te bendizemos nesta manhã maravilhosa que o Senhor nos concede, esse privilégio, essa oportunidade maravilhosa de estarmos na Tua casa, Pai. Obrigado por essa oportunidade, Senhor. Nós te adoramos, te louvamos e te bendizemos. Receba a nossa adoração nesta manhã, Senhor. Estamos aqui com o nosso coração aberto, os nossos ouvidos sensíveis para ouvir a Tua voz. Vem falar conosco através da Tua palavra, através do Teu servo, Pai. Perdoe as nossas fraquezas, nossas falhas, nossos pecados íntimos, Pai querido. O nosso orgulho, a nossa altivez, Pai querido. Perdoe o nosso ego e nos concede, Senhor, através da Tua palavra, a libertação, Paizinho, sobre as nossas vidas. Dependemos de Ti, precisamos de Ti muito mais do que o ar que nós respiramos, Paizinho amado. A Tua palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. E nós estamos aqui porque nós queremos cada vez mais conhecer a Tua palavra, andar contigo, Pai, e colocar em prática a Tua vontade. Pai querido, nos concede dessa graça nesta manhã, Senhor, abençoando a cada família representada aqui, Senhor. Guardando e sustentando nos Teus cuidados. Guarda a Tua igreja, Pai, o Teu povo. Livra, Pai, das enfermidades. Livra, Pai, dá-nos livramento. Continua com a Tua bênção sobre as nossas vidas. Abençoa a vida do Teu servo, Pai querido, que se preparou para estar aqui nesta manhã. Usa ele para a glória do Teu nome. Tenha liberdade em nosso meio. Espírito Santo de Deus, abre nosso entendimento. Revela a palavra aos nossos corações. Que nós podemos, Senhor, voltar para o nosso lar, fazer os nossos afazeres, revestido da Tua palavra, revestido da Tua graça, revestido de toda a armadura de Deus. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, abençoa cada um que está ouvindo neste momento, em cada lugar, em nome de Jesus. Amém. Convido você a abrir a palavra de Deus, livro de Mateus, livro do Mateus, capítulo 13, versículo 51 até o versículo 53. Essa é a conclusão do terceiro discurso de Jesus. Mateus, capítulo 13, versículo 51 até o versículo 53. Amém? A palavra do nosso Senhor diz assim: entendestes todas essas coisas? E responderam-lhe, sim. Então lhes disse: por isso todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Tendo Jesus proferido essas parábolas, retirou-se dali. Amados, temos visto, temos sempre ouvido, já faz um ano eu acho, que nós temos que olhar, estudar, ler a Bíblia, meditar nas Escrituras, olhando sempre para Cristo, tendo em vista Cristo. A palavra de Deus diz em 2 Pedro 3,18: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, a Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Nosso objetivo também, como nós temos visto, como nós temos repetido, é nós descobrir aquilo que o autor tensionava comunicar, não somente nos versículos que temos lido, mas nos livros que foram escritos através da palavra do Senhor. Nós não trazemos significado à palavra. Quando nós lemos a Bíblia, o significado não são as ideias que vêm à nossa mente, não são aquelas coisas que são significativas para nós, mas nós vemos que nós temos que procurar como ouro, escavando, procurando verificar aquilo que os autores inspirados queriam comunicar nesse texto. Então, nessa manhã, nós vamos falar sobre a conclusão do terceiro discurso de Jesus. Nós temos que ter em vista também que Mateus ele tem um foco, ele tem um ponto, e esse ponto dele é nos mostrar que Jesus é o Rei, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho de Davi,
que Jesus é o filho de Abraão. Nós vimos que até o capítulo 12, Mateus nos mostrou diversas coisas. Ele falou sobre a vida de Jesus, o começo da vida de Jesus, a gênese da vida de Jesus, aquilo que era importante. Fala do ensino de Jesus na Galileia dos gentios. Ele fala o primeiro discurso de Jesus, que é o Sermão do Monte. Depois ele fala do poder do governo de Cristo para resgatar. Daí ele vem para o segundo discurso, que é o comissionamento dos discípulos. Depois, no capítulo 11 e 12, ele fala dos sinais do governo de Cristo e sua oposição. E agora no capítulo 13, versículo 1 até o 53, ele fala do terceiro discurso de Jesus, que é as parábolas do governo de Cristo. Temos visto que é importante nós destacarmos todas as vezes que a ordem dos milagres, dos incidentes, daquilo que Jesus está dizendo, muitas vezes está encontrado em Marcos e Lucas de forma diferente, porque Mateus provavelmente, nós temos visto isso, organiza por tópico e não em ordem cronológica. Então vamos continuar olhando com os olhos de Mateus para o nosso grande rei. O capítulo 13 de Mateus, ele contém uma coleção de parábolas que Jesus ensina à multidão e em seguida ele explica para os seus discípulos. Essas parábolas têm como tema central, como nós vimos anteriormente, o reino dos céus e revelam diferentes aspectos da sua natureza, do seu crescimento e do seu julgamento. Desde a parábola do semeador até a parábola da rede, Jesus usa essas figuras para ilustrar as verdades espirituais, como o reino opera nesse mundo. Se você olhar na sua Bíblia, você vai ver que são 7 parábolas que Jesus conta. A primeira é a parábola do semeador, do versículo 1. Depois nós temos a parábola do joio, do versículo 24. Depois a parábola do grão de mostarda, do versículo 31. Depois a parábola do fermento, versículo 33. Depois a parábola do tesouro escondido, versículo 44. A parábola da pérola, versículo 45. E por último a parábola da rede, versículo 47. Então são 7 parábolas ao todo. No versículo 1 ao 23, a parábola do semeador ela vai enfatizar a diversidade de respostas ao Evangelho, ilustrando como o reino dos céus é recebido de maneira diferente por cada ouvinte. A mensagem do reino ela é poderosa, mas o seu impacto depende da condição do coração, como nós vimos. Em seguida, nos versículos 24 ao 30, Jesus vai contar a parábola do joio, onde destaca a coexistência dos justos e dos ímpios até o dia do julgamento, quando Deus vai separar os dois. Aí nós vemos que essa ideia de separação entre os fiéis e os não fiéis é reforçada também na parábola do grão da mostarda e na parábola do fermento, que mostram como o rei, embora pequeno no início, o reino, embora pequeno no início, crescerá e influenciará o mundo de forma silenciosa e de forma eficaz. Jesus então explica no versículo 36 a parábola do joio, mostrando o julgamento final, a destruição dos ímpios, enquanto os justos brilharão no reino de seu Pai. Aí nós vemos no versículo 44 a 46 as parábolas do reino escondido e a parábola da pérola de grande valor, que ilustra o valor inestimável do reino dos céus, que merece ser buscado com toda a dedicação. Finalmente nós chegamos no versículo 47 ao 50, que é a parábola da rede, que reforça a ideia de que haverá um julgamento final, onde os justos serão separados dos ímpios. Essa repetição de separação mostra a seriedade do julgamento e o destino eterno de cada pessoa. Essas parábolas todas servem como base para a pergunta que Jesus vai fazer agora em Mateus, capítulo 13, versículo 51, que diz: entendestes todas estas coisas? E com base nisso que é a nossa exposição nessa manhã. Primeiro, a pergunta de Jesus e a resposta dos discípulos. Aqui nós vemos que Jesus se dirige aos discípulos com uma pergunta bastante simples, uma pergunta bastante direta. Ele pergunta: entendestes todas estas coisas? Essas coisas quais? Aqui Jesus se refere às parábolas do reino, se refere aos ensinos dessas parábolas. Nós vemos que é um momento agora de avaliação. O professor deu o curso, mostrou todos os detalhes e agora ele pergunta para eles: vocês entenderam aquilo que foi dito? Jesus não apenas deseja ensinar, mas deseja que haja compreensão e que esses venham aplicar aquilo que foi dito. Eu quero que você sempre coloque no teu coração: Jesus ensina, a palavra de Deus ensina. Os discípulos compreendem
e aplicam. É muito importante nós termos isso no nosso coração. Jesus não apenas está comunicando uma verdade, mas ele busca assegurar que seus ouvintes, os seus discípulos, os súditos, os membros do corpo de Cristo, realmente compreendam aquilo que está sendo dito e apliquem à sua vida. Talvez você diga assim, mas eu já tenho uma certa idade, eu não preciso mais ficar estudando a palavra de Deus. Não é isso que o nosso Senhor está dizendo. O nosso Senhor deseja que todos nós aqui presentes venhamos compreender a palavra dele e venhamos aplicar às nossas vidas. O ensino verdadeiro, amados, ele deve nos conduzir ao entendimento correto e à fé prática. É muito importante nós termos em mente isso. Isso nós devemos aprender com aquilo que Jesus tem nos mostrado aqui. A verdadeira teologia, o verdadeiro ensino deve nos levar ao entendimento correto das Escrituras e à fé prática. Não adianta nada nós entendermos tudo de teologia, tudo da palavra, se isso não nos levar à fé prática, se isso não nos levar realmente nós termos uma vida com o Senhor. E isso ressalta aquilo que Jesus nos ensinou. Abra a Bíblia em Mateus 7, versículo 24 até o versículo 25. Eu quero que você perceba que está ressaltando aquilo que Jesus já nos ensinou anteriormente. Observe aqui, Mateus 7, 24 ao 25 diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras, esse ouve aqui é ouvir, é compreender, e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou. Esse edificou aqui, o que significa? Praticou. Ele não apenas ouviu, ele não apenas compreendeu, mas ele colocou em prática. Ele edificou a sua casa sobre a rocha, sobre a palavra de Deus. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Essa rocha aqui é a fé dada por Deus, é a compreensão correta da Bíblia. Muitas pessoas, muitas vezes até pessoas que têm uma vida com Deus de verdade, elas não têm uma compreensão correta da Bíblia, por exemplo, sobre a soberania de Deus. Elas vivem instáveis. A qualquer momento elas ficam pensando, será que eu perdi a salvação? É que nem aquela flor lá. Perdi a salvação, ganhei a salvação. Perdi a salvação, perdi a salvação, ganhei a salvação. É muito instável. A Bíblia nos mostra em Romanos que o Espírito Santo de Deus testifica se nós somos realmente filhos de Deus. Nada nem ninguém pode nos separar do amor de Cristo. A pergunta de Jesus, ela reflete a responsabilidade também dos discípulos de compreender essas verdades espirituais. Nós não temos desculpas de chegar celebrando, Senhor, não, Senhor, eu não compreendi aquilo que tu estava dizendo. Nos foi dado as Escrituras. Nos foi dado dons espirituais no qual de ensino, de exortação. E nós somos discípulos de Jesus? Então nós somos responsáveis para compreender as verdades espirituais. Irmãos, nós sabemos também que o entendimento é uma obra do Espírito Santo. É Ele que ilumina as nossas mentes, é Ele que ilumina os nossos corações. Mas como os discípulos de Jesus, nós somos chamados a estudar e buscar diligentemente a palavra de Deus. E esse ensino é claro nas Escrituras. Em Josué 1,8, que é o Antigo Testamento, diz assim: não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite. Veja, estudar, buscar diligentemente, para que tenhais cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, praticar. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. As pessoas só olham para a frase final. Elas não entendem verdadeiramente o que significa meditar dia e noite. E nós temos o ensino do Novo Testamento sobre isso também. Atos 17:11 diz assim: ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias. Veja, estudar, buscar diligentemente. O texto continua dizendo, examinando a Escritura todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Compreensão prática.
Então a Escritura nos manda, nos ordena estudar, buscar diligentemente e pôr em prática aquilo que está nos sendo dito. Qual que foi a resposta dos discípulos? Eles responderam prontamente, afirmativamente, sim. No entanto, é importante nós sabermos que a compreensão deles era bem imperfeita. É só nós olharmos para os textos subsequentes, nós lermos os evangelhos, nós vamos ver a luta deles constante com o verdadeiro significado da missão de Jesus e do reino de Jesus. Eu convido você a abrir um texto que demonstra isso, que está em Atos capítulo 1, versículo 6. Atos capítulo 1, versículo 6. Esse texto demonstra essa má compreensão da missão de Jesus e do reino de Deus. Está escrito assim: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo que restaures o reino a Israel? Observe o que o texto nos mostra. Jesus estava prestes a subir aos céus. E a pergunta que os discípulos fazem é: Senhor, será esse o tempo que restaures o reino a Israel? Dá vontade de dizer assim, vocês não entenderam nada do que eu falei para vocês. Olhe para as parábolas que Jesus ensinou para eles. Essa pergunta não estava respondida lá? Voltando aos que os evangelhos nos mostram, nós vemos que durante a vida de Jesus aqui na terra, os discípulos pensaram que ele venceria os romanos, que ele tiraria os romanos e que restauraria o reino físico de Israel. Aí, quando Jesus se aproximou de Jerusalém, eles pensaram que o reino de Deus chegaria agora com força. E Lucas 19:11 nos mostra isso, dizendo assim: ouvindo eles essas coisas, Jesus propôs uma parábola. Visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de se manifestar imediatamente. Jesus foi em direção a Jerusalém, e o que eles esperavam? Opa, agora sim, Jesus vai reinar, vai derrubar Roma, e agora nós vamos reinar, conforme diz as profecias. Mas vemos que eles tiveram as suas esperanças frustradas, porque Jesus foi morto, crucificado na cruz. Aí nós chegamos em Atos capítulo 1. Jesus havia retomado a vida e a esperança renascida. Seus discípulos ainda têm um foco estritamente no Israel étnico. Ele se refere, o Israel étnico se refere à nação própria, descendentes biológicos dos patriarcas, como Abraão, Isaac e Jacó, cujos 12 filhos deram origem a 12 tribos de Israel. Então eles pensaram, agora o reino será instituído de forma clara, de forma visual. Até esse momento o entendimento deles estava bem falho, não é? Em relação ao reino de Deus e em relação ao ministério de Jesus. E nós olhamos para a resposta deles. Qual foi a resposta deles? Que sim, eles tinham entendido aquelas coisas. Mas isso reflete um nível de entendimento, mas não total, pois continuariam lutando com a sua fé. E compreensão ao longo de todo o ministério de Jesus, até mesmo após a sua ressurreição. Isso também nos lembra que o crescimento na fé e no entendimento espiritual é um processo gradual, muitas vezes moldado por erros, dúvidas e desafios. Olhe para dentro de você. O nosso crescimento é gradual. Muitas vezes nós cometemos erros, nós temos dúvidas e nós temos muitos desafios pela frente. Nós não chegamos, de repente, nós olhamos para a Escritura, eu acredito, eu creio em tudo isso, amém, compreendo tudo. Que nem diz um amigo meu, bom se cesse. Mas não é. Muitas vezes nós temos dificuldades, nós temos dúvidas, nós cometemos erros e nós temos muitos desafios, que nem o irmão Juninho falou. Muitas vezes, durante a semana, nós temos dificuldades, que nem diz a palavra de Deus, nós fazemos muitos planos. Mas muitas vezes a nossa semana desanda. Essa semana eu vou buscar mais o Senhor. Daí parece que o mundo cai na nossa cabeça. Trabalho, estresse, pressão, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Assim como os discípulos, nós somos chamados a buscar o entendimento mais profundo das verdades de Deus, sabendo que o Espírito Santo é que nos guia a toda a verdade. João 16:13.
Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará. Ele vai nos conduzir a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Irmãos, desses últimos 2 anos, você já percebeu o quanto que nós crescemos na palavra do Senhor? Mas isso não chega nem perto de todo o conhecimento que nós podemos ainda ter da palavra do Senhor. É isso que nós temos que ter em mente. Cada dia mais o Espírito Santo vai nos conduzindo, vai nos guiando a toda a verdade. Lógico que nessa terra nós não vamos conseguir, mas nós temos uma eternidade ainda para nós aprendermos com o Senhor. Aí nós chegamos no versículo 52, que fala do escriba versado. Veja o que está escrito. Então lhes disse: por isso todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Jesus agora ele vai usar uma metáfora para descrever o papel dos discípulos após terem sido instruídos no reino dos céus. Ele compara aqui um escriba versado, ou seja, um escriba instruído, que tira do seu depósito, do seu tesouro, coisas novas e coisas velhas. Nós já falamos sobre os escribas. Os escribas era alguém que conhecia totalmente a Escritura, no caso a lei, eles liam a lei. De tanto eles lerem a lei, de tanto eles lerem a palavra, eles já sabiam as coisas de cor. Então aqui o Senhor nos compara a eles e fala do seu depósito que representa a sabedoria e o conhecimento que eles compartilham. Aqui nos é mostrado que assim como os escribas no reino, os discípulos são responsáveis por ensinar tanto as verdades, coisas velhas, as verdades do Antigo Testamento, e quanto às novas revelações do reino trazidas por Cristo, que são as coisas novas. Coisas velhas, Antigo Testamento, coisas novas, Novo Testamento. Isto é um ponto muito importante aqui no nosso texto. A ideia de novas e velhas implica na continuidade, na completude, na revelação de Deus, da sua palavra. Algumas pessoas dizem assim: não, o que vale é o Antigo Testamento. Outras dizem: não, o que vale é o Novo Testamento. Só vale o que está escrito de Mateus em diante. O restante já passou, nós devemos ignorar aquilo que está escrito. Irmãos, a palavra de Deus ela é completa, suficiente, inerrante, infalível e perfeita, contendo toda a revelação necessária para a fé e para a prática cristã. Olhe para a Escritura. Cristo é o cumprimento tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Não há como nós entendermos, meditarmos na Escritura sem termos os dois em vista. Não há como nós entendermos o Novo Testamento sem termos o Antigo Testamento. Não há como nós entendermos o Antigo Testamento sem termos o Novo Testamento. Ambos revelam o plano de redenção, revelam quem Deus é, revelam o caráter de Deus, revelam a vontade de Deus, revelam os decretos de Deus, revelam como Deus está trabalhando na história para redimir seu povo e para restaurar a sua criação. Não teríamos como entender a palavra de Deus sem termos os dois. Observe, Deus desde o início prometeu e cumpriu a salvação em Cristo Jesus. No Antigo Testamento, nós vemos as promessas e as profecias sobre o Redentor vindouro. Eu convido você a abrir um texto que é fácil de achar. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Aqui no Gênesis 3,15, Deus declara que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Nós temos o chamado proto-evangelho, que é a primeira promessa do evangelho. Perceba, Gênesis capítulo 3, versículo 15, ainda lá no começo, está escrito assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Ele te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Sem o Novo Testamento, esse texto aqui faria sentido? Teria cumprimento sem o Novo Testamento? Mas nós temos o cumprimento no Novo Testamento, que Jesus esmagou a cabeça da serpente, a cabeça de Satanás, lá na cruz do Calvário, onde foi ferido o seu calcanhar. A cruz é como se fosse o ferimento no seu calcanhar.
Aí nós temos a aliança feita com Abraão em Gênesis 12:3, que revela que todas as nações da terra seriam abençoadas por meio de sua descendência. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Sem ti serão benditas todas as famílias da terra. Também nos fala que, ora, as promessas foram feitas a Abraão e aos seus descendentes. Não dize aos descendentes como se falando de muitos, porém como de um só. E a teu descendente, que é Cristo. Em Gálatas 3,16 nos fala sobre isso. Que fala assim, em Gênesis, aqui que nós lemos, fala: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E essa promessa foi feita para Abraão e o seu descendente, que está lá em Gálatas 3,16. As promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. E não diz, e aos descendentes como se fossem muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Essa promessa que não se cumpriria se não tivéssemos o Novo Testamento. O Novo Testamento ele cumpre essas promessas, mostrando que Jesus é o cumprimento da lei e dos profetas. Mateus 5,17, nós lemos anteriormente, fala: não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Eu não vim para revogar, mas vim para cumprir. Teria cumprimento se não tivéssemos o Novo Testamento? João 1,29 fala: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cumprimento daquilo que está escrito no Antigo Testamento. Nele o plano de redenção se concretiza conforme Efésios 1,7, que diz: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Observe o quanto que é importante o Antigo Testamento e o Novo Testamento, e quão preciosos são os seus ensinamentos, as suas promessas e os seus cumprimentos. Quando estávamos falando dos dons espirituais, nós somos levados para o Antigo Testamento, onde se cumpre em Atos 2 aquilo que está profetizado em Joel. Nós somos chamados, amados, a estudar a palavra de Deus de maneira diligente, buscando sabedoria, discernimento e aplicá-las à prática da verdade divina. O estudo da Escritura é essencial para o crescimento espiritual e a maturidade cristã. E aí nós chegamos no versículo 53. Veja o que diz o versículo 53. Tendo Jesus proferido essas parábolas, retirou-se dali. Aqui nós vemos o encerramento do terceiro discurso de Jesus. O texto nos mostra que Jesus retirou-se dali. Isso nos indica uma mudança de cena e um novo período de ensinamento e ação. Como em textos anteriores, nós vemos que esses momentos de transição dos evangelhos destacam a missão contínua de Cristo. Jesus não para. Ele continua em todo tempo, em todo momento. Mesmo após ensinar grandes verdades, Cristo não cessa de mover-se em direção ao cumprimento da sua obra redentora. Mateus 5 nos fala sobre o Sermão do Monte. Quantos ensinamentos que Jesus deu? Ele parou, ele se levantou e foi em frente. Continuou indo em direção à sua grande missão. O ensino é uma parte essencial dessa obra, mas é acompanhado pela ação. A conclusão das parábolas nos lembra que o ensino do reino é sempre contínuo. Nós sempre vamos ter coisas para aprender da palavra do Senhor. Não há como nós participarmos o ano inteiro e depois não precisa mais. Agora eu já sei de tudo. Cada parábola é uma peça de quebra-cabeça que Cristo revela aos seus discípulos, mas a plenitude desse reino só será completamente compreendida por meio da vida, por meio da morte e por meio da ressurreição de Jesus. Sobre essa conclusão, eu gostaria de destacar duas coisas. Primeiro, a soberania no ministério de Cristo. A retirada de Jesus não é algo casual.
mas é uma decisão soberana de seguir o plano redentor traçado lá na eternidade. Efésios 1, 4 e 5 diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Jesus tinha que cumprir essa missão. Ele era soberano sobre o tempo. Quando nós lemos aqui beneplácito de sua vontade, refere-se ao prazer, refere-se à satisfação e o propósito soberano de Deus para realizar a sua vontade. O termo beneplácito vem do latim beneplacitum, que significa bom prazer ou decisão agradável. Quando a Bíblia usa essa expressão, ela está destacando que Deus age conforme o seu desejo, conforme a sua vontade soberana, e que tudo o que Ele faz é para cumprimento dos seus planos e de acordo com o seu prazer. Aí nós vemos que a agenda de Cristo nunca é ditada por circunstâncias, pela vontade humana, mas pelo propósito soberano, por essa decisão agradável do Pai. Ao ensinar sobre o reino e se retirar, Jesus demonstra um controle total sobre o seu ministério, avançando de estágio em estágio, de capítulo em capítulo da Bíblia, de versículo em versículo da Bíblia, até que a obra do Pai vai se cumprir, até que a vontade do Pai vai se cumprir. Para nós, Igreja de Jesus, essa retirada simboliza a ideia de que Deus tem tempos e propósitos em seu plano redentor. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do sol. Eclesiastes 3:1. Deus tem tempo perfeito para todas as coisas. Assim como Cristo se movia conforme o propósito soberano de Deus, a igreja também deve estar sensível ao tempo de Deus e às suas direções soberanas. O Senhor faz tudo conforme a sua vontade e o seu desejo. O segundo ponto que eu quero tratar sobre isso é o segundo, que é o julgamento explícito na retirada. A retirada de Jesus também pode ser vista como uma forma de julgamento. A rejeição de sua mensagem pelas multidões e líderes religiosos da região frequentemente leva Jesus a se retirar e concentrar seu ministério em outro lugar. Imagina só, Jesus estava falando aqui, as pessoas, nós ouvindo a sua mensagem, e de repente nós não cremos nisso. Ele se levanta e sai. Não é uma forma de julgamento? O fato dele se retirar pode indicar que a graça oferecida naquele momento foi recusada por muitos. Por consequência, eles perderam a oportunidade de ouvir mais sobre o reino. Hebreus 13:15 fala: enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Jesus pregou o Evangelho, revelou os mistérios do reino através das parábolas. E aqueles que ouviram rejeitaram a mensagem e agora foram deixados no escuro, pois ele se retirou. É como se Jesus estivéssemos nós reunidos com ele, Jesus apagasse a luz e saísse. E não tivesse mais luz. Nós não tivéssemos mais para onde ir, para onde andar. Isso é um lembrete solene para a igreja. Ouvir a palavra de Deus é um grande privilégio, é uma grande responsabilidade. E a rejeição persistente traz consequências eternas espirituais. Nós não devemos jamais rejeitar os ensinos do nosso Senhor, porque chegará um tempo que não vai haver mais tempo. E eu quero trazer algumas aplicações práticas para as nossas vidas, para a Igreja de Jesus. O primeiro deles é que nós devemos buscar entendimento profundo da palavra de Deus. Jesus perguntou aos seus discípulos: vocês entendestes todas essas coisas? E ele destaca aqui a importância do entendimento. Nessa manhã o nosso Senhor nos pergunta: vocês entendestes todas essas coisas? Nós, como Igreja de Jesus, nós devemos priorizar o ensino, o aprendizado da palavra de Deus. Nós vemos muitas vezes o quanto que isso é difícil, a nossa carne luta contra isso. Nós não desejamos ler a palavra, aprender a palavra. Mesmo, amados, que nós devemos priorizar esse ensino, aprendizado, mesmo que isso não faça aumentar o número de membros da igreja. A igreja não precisa de marketing, não precisa de estratégias bem feitas, de eventos, de entretenimento.
Eu recebo mensagem direto, às vezes, naquelas propagandas lá, como aumentar o número de membros da sua igreja. Tudo coaches, né? Estratégias psicológicas para atrair pessoas. Nós não precisamos disso. O nosso Senhor é soberano sobre todas as coisas. É o Espírito Santo que faz a obra nos corações. A igreja de Jesus precisa focar, priorizar o ensino e aprendizado da palavra de Deus. Para que nós não sejamos apenas ouvintes, mas venhamos compreender e aplicar corretamente as verdades bíblicas. Nós devemos também nos encorajar a estudar, a meditar nas Escrituras, sempre, em todos os momentos. Nós precisamos regularmente participar dos estudos bíblicos, buscando conhecimento profundo das Escrituras. Nós devemos também participar dos cultos, ouvindo as pregações expositivas e aplicar a mensagem nas nossas vidas. O entendimento das Escrituras deve ser central, deve ser a base para a nossa prática de vida cristã. Colossenses 3,16 fala: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. 2 Timóteo 2,15 procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Em segundo lugar, ser mestres no reino de Deus e compartilhar sabedoria. Jesus afirma que todo escriba versado, todo escriba instruído no reino dos céus é como pai de família que tira do seu depósito coisas velhas e coisas novas. Isso nos ensina que, como igreja de Cristo, nós devemos não apenas acumular conhecimento, mas compartilhar uns com os outros. Deus mostrou através da sua palavra tal coisa, irmão. Olha que importante que Deus mostrou para mim essa semana. Nós devemos compartilhar a profundidade da palavra com as pessoas que nós conhecemos. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento nos trazem ensinamentos profundos e muito importantes para as nossas vidas. Nós devemos aprender as verdades bíblicas e aplicar essas verdades às novas situações e desafios da nossa vida. Dessa forma, nós, membros da igreja, nos tornaremos escribas versados, capazes de compartilhar a riqueza da palavra com os outros. Mateus 28, 19 e 20 fala: ide por todo o mundo, fazei discípulos, aprendizes de todas as nações. De que forma? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Perceba, batizar e ensinar. O evangelismo primeiro, o evangelismo dos incrédulos, quando são chamados ao arrependimento e à fé, e à submissão do batismo. E segundo, a instrução dos crentes, ensinando-os, é ter uma vida conformada aos mandamentos de Jesus, em resposta à graça salvífica. 2 Timóteo 2,2 fala: e ao que de minha parte ouvisse através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a nossos fiéis, e também idôneos para instruir os outros. Terceiro lugar, aplicar as verdades da Escritura. A analogia de Jesus aqui sobre o pai da família que tira coisas novas e velhas do seu depósito também nos ensina que tanto as verdades do Antigo Testamento quanto as novas revelações do Novo Testamento devem ser aplicadas e ensinadas. Nós, como igreja, não devemos desprezar os princípios e as promessas do Antigo Testamento, mas sempre vê-los à luz de Cristo e à luz do Novo Testamento. Nós devemos buscar a compreensão integral das Escrituras, aplicando as promessas e princípios do Antigo Testamento em união com as novas revelações trazidas por Cristo no Novo Testamento. O grande problema é que muitas pessoas pegam alguma coisa do Antigo Testamento e aplicam às suas vidas sem terem em vista o restante da Escritura. Quando lermos o Antigo Testamento, nós devemos olhar para Cristo. Nós devemos ter uma interpretação cristocêntrica de toda a Escritura, lembrando que tudo aponta para Cristo e para o seu reino. As promessas do Antigo Testamento se cumprem em Jesus.
E não apenas algumas partes da Escritura nós devemos ter em mente, mas, que nem diz 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a obra. Romanos 15,4 nos diz: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras nós tenhamos esperança. Em quarto lugar, nós não devemos ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Embora os discípulos tenham dito que entenderam as parábolas, o restante dos evangelhos revela que eles falharam. Muitas vezes eles falharam, e por não terem realmente aprendido. Desejo que nós observemos um outro texto sobre isso. Abra comigo Marcos, capítulo 16, versículo 11. Marcos 16, 11 diz assim: estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Mesmo após a ressurreição, os discípulos ainda tinham dificuldades em acreditar completamente nas verdades que Jesus havia ensinado. Quando Maria Madalena trouxe as notícias da ressurreição, os discípulos inicialmente não acreditaram. Eles mostraram uma falha em confiar nas promessas que Jesus havia feito sobre sua vitória e sobre a sua morte. E nós cremos nas promessas do Senhor, nós cremos na palavra do Senhor. Nós, como igreja, somos chamados a não ser apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. Como servos de Cristo, nós devemos ver claramente a importância de uma vida de obediência prática à palavra de Deus. Como o irmão Juninho falou, se nós falamos que o fruto do Espírito é domínio próprio, não faz sentido nós sermos totalmente precipitados. Nós agirmos de forma impulsiva, não é verdade? Não basta apenas adquirir conhecimento. O verdadeiro discípulo de Cristo deve viver o que aprendeu, praticando os ensinamentos de Jesus no dia a dia. Mas não se engane, irmãos. Depois os discípulos eles estavam totalmente diferentes do que nós vemos aqui. Eles morreram por causa do Evangelho. Eles lutaram, eles colocaram em prática todos os ensinos de Jesus. E a Escritura nos mostra isso. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele deve viver aquilo que aprendeu, praticando os ensinos de Jesus no dia a dia. Isso inclui amar os outros, servir com humildade, buscar santidade e anunciar o Evangelho. Nós não devemos fazer o que Jesus faria, mas fazer o que Jesus fez. Tiago 1,22 diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós outros. Praticar a palavra. Lucas 6, 46, 48 fala: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Quinto lugar, crescimento contínuo em conhecimento e compreensão. Embora os discípulos dissessem que entenderam as parábolas, nós vemos que o entendimento deles ainda era incompleto. Assim, como a Igreja de Jesus, nós devemos estar cientes de que a compreensão das coisas de Deus é um processo contínuo. Todos os dias nós temos algo para aprender, nós temos algo para praticar. O crescimento do conhecimento, o entendimento das Escrituras deve ser buscado ao longo de uma vida cristã. Não importa se nós conhecemos o Senhor com 50 anos. O restante da nossa vida vai em buscar, em conhecer a Escritura, em conhecer o Senhor. Não importa também se eu tinha 6 anos. O restante da minha vida é conhecer o Senhor. Bom que não vai ter mais tempo, né?
crer mais, em buscar mais a Escritura. Nós devemos nos encorajar e aprendermos continuamente para que venhamos crescer espiritualmente. 2 Pedro 3,18, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia da eternidade. Colossenses 1, 9 e 10 diz: por essa razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Para nós concluirmos, amados, eu quero que você agora imagine um professor que passou meses ensinando uma classe sobre um assunto extremamente complexo. Né, Mateus Josué? Ele usou instruções, ele usou histórias, ele usou exemplos práticos, ele usou exercícios. Aí um dia, no final desse curso, ele pergunta aos seus alunos: vocês entenderam tudo isso? Aí todos os alunos da sala afirmam: sim. Mas o professor experiente sabe que o entendimento real vai muito além das palavras. Ele sabe que, embora os alunos tenham compreendido as ideias, ainda falta algo. Mas o professor experiente sabe que o entendimento real vai muito além das palavras. Ele sabe que, embora os alunos tenham compreendido as ideias, ainda falta algo. Falta a experiência prática, falta o aprofundamento contínuo e, principalmente, falta viver essas lições no dia a dia. O professor não está buscando apenas uma resposta afirmativa. Ele deseja que os seus alunos se tornem capazes de usar e aplicar esses ensinamentos de uma maneira viva e de uma maneira transformadora. Lembra que os ensinamentos de Jesus aqui, eles nos mostram algo prático. Ele deseja que nós venhamos compreender e que nós venhamos aplicar. Não é apenas algo teórico. Jesus não está mostrando teoria tal, não. Ele deseja que nós venhamos compreender. Ele deseja que nós venhamos ver os mistérios do reino de Deus e aplicar eles às nossas vidas. É por isso que ele se volta aos seus discípulos e diz: entendeste essas coisas? No entanto, assim como o professor da nossa história, Jesus sabe que, embora eles tenham recebido a instrução, sua compreensão ainda é imperfeita. A nossa compreensão ainda é imperfeita. Esse entendimento precisará ser moldado e vivido para que os discípulos se tornem verdadeiramente mestres e compartilhem das riquezas do reino. Amados, os versículos que nós lemos, você acha que os discípulos teriam capacidade para continuar o ministério de Jesus? Os versículos que nós lemos? E alguém chegar e dizer: Jesus ressuscitou? Não acredito. Como assim você não acredita? Jesus falou que ia fazer isso, como que tu não acredita nisso? Veja o quanto que é importante nós entendermos a transformação que Jesus fez na vida dos seus discípulos e Ele tem feito nas nossas vidas. Nós temos aprendido dia após dia no aprofundamento das Escrituras, na exposição da Bíblia, nos devocionais bíblicos, na leitura da palavra, nas orações e nos estudos bíblicos. Mas não nos basta apenas o aprendizado, é preciso praticar aquilo que nós aprendemos. Por exemplo, não adianta nada nós sabermos que mentir é errado e continuar mentindo. Não adianta nada saber que falar palavrão é pecado e continuar falando palavrão. Não adianta nada saber que corrupção é pecado, mas nós apoiarmos ou defendermos corruptos ou mesmo sermos corruptos. Não adianta nada nós saber que idolatria é pecado contra Deus e continuarmos fazendo ídolos para nós mesmos, sejam eles quais forem.
Esse é o ensino do nosso Senhor. Não basta nós sabermos a verdade, nós devemos aplicá-la às nossas vidas. Aprenda, adquira conhecimento, saiba a verdade, mas aplique a sua vida. Conheça as Escrituras, mas aplique a sua vida. As Escrituras não foram dadas para nós ficar debatendo com as pessoas, mas para nós conhecermos e aplicar elas às nossas vidas. Viva cada versículo, cada capítulo, cada livro. Viva a palavra de Deus. Siga cada ordem, cada mandamento, cada ensinamento. Viva para a glória de Deus e sempre terás motivo para viver. Essa foi uma frase que Deus me deu uns anos atrás, porque eu estava pensando por que muitas pessoas tiram a sua vida. Às vezes é desespero, às vezes é complicado, é difícil nós definirmos assim friamente. Mas se nós vivemos para a glória de Deus, nós sempre vamos ter motivo para viver. Nós vamos sempre ter motivo para nos alegrar, para nós cantar, para nós estarmos com o Senhor. Que nem diz em 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Amém? Deus seja louvado. Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez. Te agradecemos, Senhor, por essa manhã. Te agradecemos, Senhor, por essa igreja reunida aqui, Senhor, para te adorar, para bendizer o teu santo nome, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, pelas lutas, pelas dificuldades. Obrigado por todas as coisas, Senhor Jesus. Obrigado porque Tu és um Deus perfeito, Tu és um Deus maravilhoso, um Deus que sempre está conosco, um Deus que nos ajuda em tempos de adversidade, em tempos de aflição, em tempos de tristeza, Senhor. Que essa palavra venha a ser aplicada aos nossos corações, Senhor Jesus. Que nós venhamos sempre estar contigo, que nós venhamos compreender a Tua palavra, compreender a Tua vontade, Senhor Jesus Cristo. E venhamos descansar em Ti verdadeiramente, ó Pai. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Mesmo com as dificuldades, que o Senhor possamos ter compreendido e venhamos aplicar essa palavra no nosso coração. Em nome de Jesus.